Eu vou continuar, né, o assunto sobre morte e luto, que é um assunto que nunca acaba, né? E sempre surge tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantas curiosidades. E aquela vez que eu vim, a última vez que eu falei, não saiu acho que nem do segundo slide. É mesmo? Uhum. Tanta pergunta e questionamento e curiosidades. Então, para começar, vamos pensar um pouquinho, que eu sempre gosto de trazer umas perguntinhas pra gente refletir. Para cada um pensar aí, né, fica aí com os próprios pensamentos, o que é a vida para você? O que é a morte? Para que eu vivo? O que te mantém na vida hoje? O que te faz viver, permanecer vivo, acordar todos os dias? O que eu gostaria de fazer antes de morrer? E é possível eu fazer? E ainda pergunto, você está preparado para morrer? E quais são as pessoas que eu gostaria de falar antes de morrer? Se tem alguém para eu pedir perdão, para eu perdoar, para eu falar que eu amo, para escutar. Às vezes é uma pessoa que já tentou falar com a gente não quis dar ouvido. E é possível? E é possível poder falar com essa pessoa? Então, a morte, gente, a morte é um assunto que a gente quer correr dela, né? A gente não quer morrer, a gente não quer perder ninguém. Que ente querido. Principalmente um ente querido, uma pessoa que a gente ama. Eu perdi meu pai, meu amigo que morreu também 5 meses, meu pai morreu também. Então, e é ruim, não é? É triste. É muito triste, é muito ruim a gente perder alguém. É. Então, de todas as provas da Terra, todas as provas da Terra, de todos os problemas que a gente passa, a morte, ela é a maior dor que tem. Sofrimento. É o maior sofrimento que tem, é perder uma pessoa. Então, a gente pode passar fome, a gente pode ter uma crise financeira, Uma depressão. Pode. Também uma depressão também, que morreu também. Então, mas perder um ente querido é a pior dor que tem. Não existe igual. É pior do que passar fome, é pior do que passar frio. Eu te falei, eu perdi meu pai que morreu e meu amigo 5 meses morreu. Até hoje, eu fiz a depressão também, que eles morreram. Meu amigo 5 meses morreu, aí meu pai morreu depois dele. Morreu, tem 4 anos que ele morreu. E meu amigo tem 5 anos que ele morreu. Pois é. Então, é a dor maior que tem aqui na Terra. E por que é a maior dor que tem aqui na Terra? Porque nós ainda somos muito apegados às pessoas. Somos muito apegados à matéria, às coisas aqui na Terra, né? Então, a gente ainda tem necessidade de ter esse contato com as pessoas, a gente tem necessidade desse apego, de estar próxima, de estar junto. E quando a gente pensa na ideia que aquela pessoa não vai estar com a gente entra num sofrimento muito grande. Mas por quê? Porque a gente ainda não colocou no nosso coração e na nossa mente que a morte ela não existe, né? Que aqui é só uma passagem. Então, só que pra gente, como seres que ainda somos imperfeitos, né? Porque somos, e por a gente ter ainda esse apego às pessoas, é ainda difícil de conseguir entender e aceitar, né, no nosso coração, lá na nossa alma, que a morte ela não existe, que é só uma passagem. Então ainda tem muito sofrimento, nós ainda vamos sofrer muito por conta disso. E quando é uma morte prematura, quando a gente pensa, nossa, a pessoa morreu antes da hora, na nossa visão, se é um jovem, se é uma criança, ou que seja um adulto que estava aí saudável e de repente adoeceu e morreu, a gente não estava esperando, ou um acidente de carro, né? Então essas mortes imprevistas, isso acaba sendo mais sofrido ainda do que uma morte que a gente espera ser natural. Igual, o que é o natural que a gente espera? As pessoas, né, bem velhinhas, morrerem por causas naturais. Então, foi
morrendo naturalmente. Agora, quando não é assim, o nosso sofrimento ele é maior, né? Porque a gente não espera e não quer que os mais jovens morram antes, porque não é o esperado. Só que para nós, só que para Deus não é prematuro. Para Deus não é antes da hora. Porque se um ser, se um irmão, se um indivíduo, um ente querido, ele se foi antes daquilo que a gente esperava, que seja uma criança que a gente não espera, né, que seja um jovem que tá aí, que tinha, a gente pensa, nossa, ele tinha tanta vida pela frente, né, mas para Deus ele precisou de viver aquele tempo, que seja um ano, que seja, sei lá, 10 anos, que seja 30 anos, mas para Deus ele precisou permanecer esse tempo. Então, a importância da gente ir trabalhando na nossa cabeça e no nosso coração, que independente da idade, se não for por suicídios, independente da idade que a pessoa venha a falecer, é porque estava nos desígnios de Deus, né? Era importante, era preciso que aquela pessoa passasse por aquilo, se não for um suicídio, né? Se não for uma morte que a pessoa mesma provocou. Aí não é Deus que quis daquele jeito, não estava previsto aquilo, né? E aí, gente, de todas as mortes, a pior, a mais dolorida ainda é a perda de um filho, a morte de um filho. Aí essa dilacera o coração de qualquer ser humano. Aí é a pior dor que existe, não tem igual e nem maior. E a morte, que seja de um filho, que seja de qualquer ente querido, quanto mais próxima a relação, quanto mais a relação de intimidade, de amor que a gente tem, mais dolorido é e mais sofrido é, né? E com isso, pode deixar um vazio no coração daquela pessoa. E pode ser que aquele vazio nunca vá se preencher, mas tá ali aquele vazio. E o que eu faço com esse vazio? Eu preciso dar um lugar e respeitar esse vazio. É sair igual um louco, fazendo 500 mil coisas para distrair, para poder tentar preencher. Aí tem muitos que começam a trabalhar mais, que começam a comer mais, que começam a beber, que vai para as drogas, que fica na rua, então começa a ter uma vida desregrada para tentar preencher aquele vazio que traz a dor. Só que não é esse o caminho, né? Então, o caminho para um dia esse vazio preencher, se aqui na Terra a gente vai conseguir, é sempre, gente, buscar o caminho que Jesus nos ensinou. Porque essa é a verdadeira felicidade. E a verdadeira cura está nos ensinamentos de Jesus, né? Está em Deus. Fora de Deus e fora de Jesus, a gente vai dar cabeçada e vai dar murro em ponta de faca. E o vazio, ele só vai aumentar, né? Então, uma coisa que é muito importante da gente pensar também, que é a pergunta, né? Quando eu perco alguém, ou quando eu tenho a sensação de que eu perdi tudo, em que eu me ancoro? O que me sustenta quando eu perco algo? Quando alguém morre, quando eu tenho a sensação que, nossa, eu perdi tudo. Hoje eu escutei de uma pessoa muito próxima do avô, e o avô faleceu, e desde então, já tem um tempo, ela vem sofrendo muito pelo falecimento do avô, e agora vendeu a fazenda, onde ela passou a infância, que era onde o avô morava. E hoje ela chegou e falou, Larissa, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada, eu não tenho pra onde ir. Gente, a pessoa chegar nesse ponto, olha o nível de sofrimento, né? Então, o que nesse momento ela precisa buscar? Ela precisa buscar os seus apoios, as âncoras, para sustentar ela na vida. Porque a vida continua, né? E nós, como espíritas, sabemos que é só uma passagem. Que aqui a gente tá de passagem, que a gente não vai ficar aqui, né? A vida inteira e nem as pessoas que a gente ama. Então é muito importante eu buscar isso. Se eu perdi alguém, eu estou sofrendo e está dolorido, em que eu me apoio? Muitos buscam a religião. E a religião, ela, pra mim, se não pra mim, Larissa, é a maior força que eu tenho. Então é uma âncora pra mim que não tem igual, né? Ao longo da vida, o que me sustentou foi a religião. Porque a religião, ela é a base pra tudo. Então eu posso buscar outras coisas. Eu posso buscar um médico, eu posso buscar, sei lá, um profissional, posso buscar fazer um serviço na caridade. Mas se eu não tenho a fé ali pra me sustentar, fica muito mais difícil.
E o trabalho para o bem, né, que também que faz parte dos ensinamentos de Jesus, que a religião é os ensinamentos de Jesus que a gente está praticando, né? Então, esse trabalho para o bem, ou fazer o bem para o próximo, isso também me sustenta como pessoa, como ser humano. E em que você está mais conectado agora, depois que perdeu a pessoa? Porque todo mundo aqui já perdeu alguém. Você está mais ligado ao que perdeu, ao que já foi, remoendo o sofrimento, ou você está pensando em como reconstruir a vida? Em como adaptar agora sem aquela pessoa? Porque é uma coisa eu ficar ligada nesse sofrimento, no que eu perdi, e aí eu vou ficar remoendo. Aí eu vou ficar sofrendo um sofrimento que vai durar aí quase que uma eternidade. Ou eu posso escolher pensar, tá, eu não tenho mais essa pessoa, como que eu posso adaptar sem essa pessoa na minha vida? O que eu posso fazer para reconstruir a minha vida sem aquela pessoa? Se todo dia eu cuidava daquela pessoa que estava ali, às vezes precisava de um cuidado, ou era uma pessoa que eu todo dia eu ligava, ou era uma pessoa que toda semana eu tomava um café, que eu visitava, que me trazia, me ajudava de alguma forma com alguma coisa, e aí eu não tenho mais. Vai ficar aquela falta, concorda? Aquele buraco vai ficar. Vai ficar algo faltando ali. Um vazio. Um vazio. Mas aí o que eu posso fazer para me adaptar agora com esse vazio? Para me adaptar com essa falta, com esse buraco que ficou. E aí é importante eu buscar essas sustentações, né, que eu falei, e também de essa energia que eu gastava para aquela pessoa eu poder gastar com outra coisa. Tem muitos, principalmente pais assim que a gente vê, que às vezes perdeu um filho com câncer, por exemplo, leucemia. E aí esses pais, eles vão se juntar e acaba ajudando ONGs, ou acaba até, né, fundando alguma instituição, né, uma ONG, alguma instituição caridosa, para ajudar crianças que estão passando pelo mesmo problema que o filho dele passou. Então isso acontece muito. Olha só, gente, isso não é uma caridade? Uma caridade enorme. Por amor ao filho que faleceu por aquela doença, aquele pai agora canaliza, pega aquele amor tão grande pelo filho e por amor ao filho vai ajudar outras crianças que passam pela mesma situação. Ou eu perdi a minha mãe ou meu pai. Então, eu não tenho mais aquele cuidado, né, aquele tempo que eu gastava com meu pai, com minha mãe, com alguém ali querido. Eu perdi, não tenho mais. Mas eu posso começar a visitar um asilo, por exemplo, que tem tantos velhinhos lá, que estão muitas das vezes abandonados, nem tem com quem conversar, uma tristeza danada, sentindo falta de uma conversa, que seja de alguém ali para escutar, eu posso visitar. Então, por amor àquela pessoa que se foi, eu vou fazer um bem por alguém que ainda tá vivo, né? Porque muita gente ainda precisa desse amor que a gente tem para dar e para doar, que todos nós temos. E cada um vai fazer dentro do seu limite daquilo que dá conta, né? E aí, gente, depois de toda perda, né, de toda morte, aí vem um processo que chama luto, que todos nós conhecemos, né? E o luto é um processo que vem, que é importante, é o nome que se dá a esse período que eu vou me adaptar após a morte, a perda daquela pessoa que eu não tenho mais, após aquele buraco que ficou, aquele vazio. Então, é esse período de reconstrução, é esse período de adaptação, esse período que eu vou aceitar com o tempo que aquela pessoa já não existe mais aqui na Terra, mas que ela se encontra num outro plano. E é necessário a gente passar por esse período. Então, é um período que é importante eu deixar vir a tristeza, deixar vir a raiva, vai vir, às vezes vai vir um momento de negar, não é possível que essa pessoa se foi, ela não se foi, ela estava tão bem, não, mas vai vir, e deixa vir, veio, o que eu faço? Eu vou fazer uma oração. O que eu não posso deixar é que a raiva, a revolta vá tomando conta a ponto de eu ficar revoltada com Deus, que isso acontece muito. Principalmente quando é uma morte que a gente não espera, uma pessoa que tá ali até então saudável, ou se é jovem, não aconteceu nada, de repente morreu.
ou um acidente de carro? Uma criança. E aí é mais fácil de não aceitar. É mais fácil de vir a revolta, né? Então, um cuidado e ficar muito atento a isso, porque é daqui para ali da gente revoltar contra Deus e contra o mundo. E não querer saber mais, como se Deus fosse o culpado, né? Como se Deus estivesse punindo. E ainda tem gente que acha que Deus está punindo, que Deus não está gostando. Mas uma situação assim muito... Essa semana uma senhora faleceu, né? E o filho, inconformado com a morte da mãe, suicidou. Mesmo? Aqui no bairro? Não, lá no... Conhecida da gente, sabe? Eu fiquei assim tão descontrolada com essa situação. É o tal do estar aqui ouvindo. Não, assim, estava procurando entender antes que a morte bata na porta, né? Porque esperar ela vir não é fácil. Eu fiquei assim, nossa, em pânico. E fica. Tá vendo? Então, vocês não são da família. Não, só conhecido. Então, se é conhecido, fica em pânico, imagina quem é da família mesmo. Imagina quem é da família mesmo, né? Aí que vai, a probabilidade de gerar uma revolta e uma raiva é muito maior, principalmente por suicídio ou uma morte que a gente não estava esperando, igual eu estava falando, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, muito. E se apegar mais ainda a Deus. Porque, gente, Deus que sabe das coisas. A gente não sabe nada. A gente é um cisco aqui nesse planeta Terra. Um cisquinho mesmo. Então, Deus que sabe tudo. Então, Deus tem os planos para nós. A gente tem um livre-arbítrio. Então, como que eu quero viver da melhor forma? Eu tenho o livre-arbítrio de seguir os ensinamentos de Jesus, né? O caminho, né, da verdade. Ou eu tenho a escolha de ir para a revolta, para a raiva e acabar achando que Deus está contra você. Que isso é um absurdo, né, gente? Que Deus está contra mim, pensa. Nem um pai mesmo, o nosso pai. A gente pode fazer o que for que o nosso pai tá ali, não é? Que tá ali. Quantas mães e pais visitam os filhos que fizeram aí coisas... que a gente julga como erradas perante a sociedade. Então, os pais estão ali, não desampara, né? Então, esse processo do luto... Boa noite. Então, nesse processo do luto, a tristeza, ela vai vir, gente, e a tristeza, ela tem um tempo dela de passar. A tristeza, ela não passa rápido. A tristeza, o tempo da tristeza é lento. Não é igual um outro sentimento que às vezes passa rápido, né? A raiva, ela vem, a gente estoura com alguém, pronto, passou. A pessoa ficou beleza. Aí aquela pessoa que levou, que recebeu aqueles palavreados seu, vai ficar remoendo aquilo durante muito tempo. Mas a pessoa com raiva que explode, em 10 segundos passou a raiva, com certeza. Agora, a tristeza, o tempo dela, ela tem o tempo dela. Então, é longo esse tempo. Por isso que é importante eu respeitar o tempo da minha tristeza. Eu acolher a minha tristeza. Porque a morte, qualquer que seja, gente, é dolorida. Eu não posso engolir a tristeza, engolir o choro para ninguém ver. Eu preciso expressar, manifestar. Porque se eu não manifesto essa tristeza e essa dor... ela vai vir de alguma forma no meu corpo, em forma de alguma enfermidade, algum adoecimento, né? E não é também ficar aí a vida inteira chorando também naquela tristeza amargurada. Não, veio a tristeza, eu vou permitir sentir. E aí eu lembro de Jesus, eu lembro dos ensinamentos de Jesus, eu lembro de fazer uma oração por aquela pessoa que já se foi, né? Então, isso também é algo que é importantíssimo, gente. Orar sempre por aqueles que já se foram e a gente não esquecer nunca. Lembrou daquela pessoa veio na sua mente, no seu pensamento, sonhou com ela, faz uma oração para aquela pessoa. Como que eu faço oração? Eu vou pedir para os bons espíritos envolver aquela pessoa em muita luz.
Eu peço para os bons espíritos encaminhar aquela pessoa que faleceu, que desencarnou, para um lugar de tratamento, para um lugar que ela possa se reconstruir, né? Que ela possa se sentir bem, mas que ela seja envolvida por esses bons espíritos. Isso eu preciso falar sempre, 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 sempre. E não chamar a pessoa, porque a pessoa não tem como ela estar aqui, né? De carne e osso com a gente. Mas se eu chamo a pessoa em espírito, a pessoa vem, isso causa um sofrimento muito maior para a pessoa, para o espírito que já se foi, né? E para a gente que está aqui. Então lembra que eu falei no início que o nosso sofrimento ele é maior porque a gente ainda tem esse apego às pessoas? Nós somos muito apegados às pessoas. E o apego é uma das causas de maior sofrimento humano. É a gente ser apegado. A gente é tão apegado às coisas materiais que tem coisas que a gente não desfaz. Todo mundo tem alguma coisa aqui que não quer desfazer. Todo mundo tem. Vai dar um limpa no guarda-roupa. Não, mas isso daqui eu ainda vou usar. Não, isso daqui foi lá do meu avô, vou deixar aqui. Ah, não, porque se eu desfazer, eu vou esquecer do meu avô. Eu tô nessa luta. Começando. Então, se eu jogar essa garrafinha fora, vai que amanhã eu preciso dela. E aí eu não vou ter, mas tem um ano que tá guardada. E eu nunca usei. Eu não olho muito não, já pega e tiro na minha frente pra não ter perigo, eu querer pegar. E a gente tem que praticar o desapego mesmo. Não usa, gente. Descarta, né? Então, coisas materiais são descartáveis. Agora, pessoas não são. E como que eu mantenho as pessoas vivas? Na nossa memória, no nosso coração. Não é mantendo a pessoa ali de posse, apegada a si, como que ela nunca vai morrer e eu preciso dela sempre comigo. Inclusive até casais, né? Que, sei lá, sofre de ciúme, de posse e que a pessoa não pode fazer mais nada a não ser ficar ali junto. Olha só o apego que tem. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. É pecado a gente rezar porque a gente já faleceu? Rezar por quem já apareceu? Eu, por exemplo, rezar por uma pessoa que já faleceu. Que já faleceu é o certo? Então eu não estou errado, não. Não, tem que rezar. Pode rezar bastante. Eu rezo todo dia Pode pela continuar. minha mãe, meu pai, meu Isso. irmão. E meu eles filho, estão recebendo. Um viu? colega meu que faleceu na minha casa. Eu rezo todo dia e peço a Deus para pôr isso no mar de rosa. Isso, pode continuar pedindo. Então, E tá. eles estão recebendo aonde eles estiverem. Então tá. Pode ter certeza. Se o senhor não estivesse rezando, eles poderiam estar sofrendo muito mais. Então, a oração do senhor está ajudando eles a se sentir até melhor aonde eles estão. Tá? Pode continuar. Então tá. Desculpa, Obrigado. ficou sabendo que o vizinho que o senhor nunca viu morreu, faleceu, reza por ele também. Então, a gente rezar por todos que já se foram, isso é importante, né? Quem quer que seja, pode estar lá no Japão. A minha oração, a energia que emite da minha oração vai chegar até naquela pessoa, em qualquer canto do mundo que ela tiver, tá? Isso. Mas se a pessoa desencarnou, não tem como eu ficar pondo nada lá pra pessoa, né? Assim, uma água, uma bebida, um cigarro, né? Não. É porque meu pai faz isso. Faz. Faço. Se ela gostava de uma pinguinha, eu pôr pinguinha lá pra ela. Filmo um cigarro lá pra ela. Mesmo? Mesmo. Não vou mentir, porque é uma colega minha O que senhor cuidou, né? eu zelei dela 6 Eu meses lembro na o minha senhor casa. contar. 6 meses. Eu O lembro. marido dela abandonou ela e eu zelei dela na minha casa. Ele que conhece ela, então ela pode dizer que ela saiu da minha casa para falecer. Mas como ela gostava de uma pinguinha, eu dei ela uma pinguinha. E no outro dia a vasilha é seca. Ela bebe uma pinguinha e fuma um cigarrinho todo dia. Eu vou dar uma sugestão pro senhor, posso? Pode. O senhor me permite? Não. Então tá. Então, a partir de hoje, o senhor, a pinga que o senhor tiver em casa, vai jogar tudo fora. Não, eu vou beber ela. Vai.
Então tá, mas o senhor dá conta de jogar ela fora, não? Não, tá cara a pinga, então bebe ela. É? Tá bom. E aí o senhor, ao invés de colocar a pinga pra ela, o senhor coloca uma flor, igual a dona Marli falou. Uma flor. Uma flor. Isso, uma flor. Ela não vai comer a flor, não, fica tranquilo. É, ela não vai comer a flor, E a não. pinguinha dela eu vou beber. Ainda mais agora. Que ela fica no mar de rosa, dá uma rosa. Isso, dá uma rosa A pra ela. pinguinha que fica lá e o senhor não bebe? Não, é ela que bebe. Mas é sequinha vazia. Pois é, o senhor não bebe. Não, a O senhor dela só vai não. beber a dela, não. A dela eu só bebo a outra minha. O senhor bebe a sua. Ah, você tá entendendo? Agora Eu o senhor vai compro beber pra a sua mim, e a dela. Aí eu dou um pouquinho pra ela. Continua deixando, né? Continua deixando a dela lá. Você entendeu? Aí a outra é minha. A partir de hoje, o senhor deixa uma rosa pra ela. Uma rosa. Em homenagem a ela. E o jardim daqui não vai acabar. Aí no outro dia o senhor Eu tira a vou começar rosa. a levar hoje. Aí no outro dia o senhor tira a rosa. E aí, gente? Então esse tempo de luto, de tristeza, ele tem um tempo que a gente precisa se dedicar a ele, que precisa de cuidados com a gente, ser gentil com a gente, ser amoroso com a gente, né? Porque é uma fase e ela vai passar. E onde há amor, vai ter perda, não vai? Eu só sofro pela perda se eu tenho um afeto, um sentimento por aquela pessoa. Eu não vou sofrer por alguém que eu não tenho vínculo nenhum. E se eu tenho amor, se eu amo aquela pessoa, eu estou correndo o risco de perder aquela pessoa, concorda? Então todo mundo que ama vai sofrer pela perda daquela pessoa um dia. Todos nós vamos sofrer, né? Então quem ama está correndo o risco de perder as pessoas que ama. Porque essa faz parte da vida. E os velórios. Dentro da psicologia, esses rituais que são os velórios, eles são importantes emocionalmente para a gente despedir da pessoa. É uma despedida. Só que por a gente ser espírita, a gente pode utilizar deste momento de uma forma diferente do que a gente muito se vê aí. Né? O que a gente pode fazer quando a gente vai num velório de qualquer pessoa? É fazer a oração por aqueles que estão lá, pela pessoa que está ali no caixão e pelos espíritos que estão ali também naquele ambiente. Então eu posso agir diferente. Olha o auxílio e a caridade que eu vou estar fazendo naquele lugar por todos aqueles que estão ali. Não só os encarnados que estão em sofrimento, que às vezes nem tem um conhecimento da imortalidade, acha que a pessoa morreu e acabou, nunca mais vai ver, né? Como daquele ser que está ali no caixão, em espírito, quanto dos outros espíritos que acabam que estão ali também, né? Aproveitando da oportunidade. Então é uma grande caridade que a gente faz e por amor, né? A vida, a gente... Hoje, a partir de hoje, a gente vai entrar no velório agora com um olhar diferente. A gente não vai entrar no olhar de ficar se lamentando por aquilo que está acontecendo e entrar naquela vibração ali de sofrimento como aquelas outras pessoas. Mas de acreditar, de pensar que aquela pessoa que está no caixão é só a carne, que está ali, mas o espírito está em outro plano. E eu fazer a oração o tempo inteiro, estar em oração por todos aqueles que estão ali. Aí é um auxílio que a gente vai estar dando. E aí, gente, quando a gente fica sabendo que alguém morreu, eu escuto muito, e acaba que até a gente já passou por isso, né? E agora, o que eu falo pra essa pessoa que morreu? Nossa, eu vou no velório, mas e aí, o que eu falo? Eu não sei o que eu vou falar. E às vezes a gente até afasta daquela pessoa porque não sabe nem o que fala para aquela pessoa que perdeu alguém querido, né? E aí, olha só o que aqui tá escrito. Não é convencer aquela pessoa a ficar na vida com alegria depois da perda. Eu não tenho que convencer aquela pessoa que tá naquele sofrimento a ficar na vida com alegria, porque isso seria um insulto para ela naquele momento. Mas é de auxiliar aquela pessoa a se encontrar novamente depois da dor. A ver para além da dor e a se amar, inclusive com a dor. Então, gente, a dor daquela pessoa existe. Então, o que eu posso aconselhar aquela pessoa tá tudo bem você sentir a dor.
E agora, ela tendo o tempo dela, e eu, se eu tô com a minha dor, é eu ter o meu tempo pra eu me reencontrar. Pra eu saber, e agora? Aprender como que eu vou viver na vida sem aquela pessoa. Lembra que eu falei da reconstrução? Como que eu vou viver na vida, aprender a viver com aquele buraco, aquele vazio, aquela dor que tá ali? E às vezes vai me acompanhar pra vida inteira. Né? Às vezes nessa vida a gente não vai conseguir tirar aquela dor e aquele vazio, pode acontecer. E aí eu vou conseguir em outras vidas, em outras encarnações mais pra frente, né? E aí a gente fica tão preocupado, né? Quando a gente encontra alguém que perdeu uma pessoa, a gente fica tão preocupado no o que eu tenho que falar pra aquela pessoa, porque a gente não é ensinado, nós não aprendemos a escutar o luto, a gente não aprende a escutar o que aquela pessoa pode falar, ou simplesmente ficar em silêncio perto da pessoa. A gente já fica na mente que eu tenho que falar alguma coisa para aquela pessoa. Eu tenho que falar alguma coisa para aquela pessoa se sentir forte. Eu tenho que falar alguma coisa, fazer alguma coisa para aquela pessoa ficar alegre. Mas não, eu posso simplesmente estar ali e falar para a pessoa, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, se você quiser um abraço, eu posso oferecer um abraço. Eu posso oferecer meu ombro. Se você quiser chorar, a gente chora junto. Olha, fulano, amigo, ou sei lá quem, eu não consigo, não tem nada pra te falar, porque nada que eu vou falar pode acabar com a sua dor. Mas a gente pode chorar junto. Eu sou seu parceiro pra chorar, sou seu parceiro pra sentir a dor. E eu tô aqui pra te escutar. Vamos orar junto? Eu tenho certeza que ele vai receber. E aí, tá vendo? Aí eu vou estar ajudando de uma outra forma do que bater no ombro em força, fulano. Você dá conta, tenha força. Gente, a única coisa que a pessoa quer escutar naquele momento é força. Porque tá muito doído, né? Então não é força, mas eu falar, vamos orar junto? E às vezes é doer tanto que a gente não quer nem ouvir quem tá falando. E não quer nem ouvir, exatamente. E às vezes ficar ali em silêncio, fazendo uma oração em silêncio por aquela pessoa que está em sofrimento. Larissa, mas se eu quiser, eu posso curtir o luto só eu? Pode. Pode. Só que pode chegar num ponto que é importante você também conversar com outras pessoas, né? Pra não ficar sofrendo sozinha. Então, desabafar com alguém, chorar com alguém, contar pra alguém que não tá legal, orar com alguém, né? Então, é importante esse compartilhar, pra também não ficar sozinha aquele sofrimento, que às vezes sozinho, sofrendo sozinha, aquela dor fica muito maior. Mas que tem hora que a gente vai falar da dor da gente pros outros, aí eles falam, mas é assim mesmo, acontece. Aí é saber com quem falar Não também. entende o sofrimento da gente. Tem gente que não vai entender. Eu prefiro nem comentar. Mas a escolha também com quem eu vou falar, né? Porque tem pessoas que realmente ela não consegue, ela não tem o que falar. E o máximo, o melhor que ela tá se dando é aquilo, que é o que ela dá conta de falar, né? Mas aí no caso, Larissa, não quer dividir, né? Mas e se a pessoa elevar o pensamento assim, positivamente, né? Conversar com Jesus? Porque aí também tem uma forma de... Né? Que aí eu tô conversando com Jesus, porque na verdade sozinha a gente nunca tá, né? A gente nunca tá sozinho, na verdade, né? E aí eu posso conversar em voz alta com Jesus, com o nosso anjo da guarda, né? Porque sozinho a gente nunca tá. E aí, gente, é uma benção a doutrina espírita. Pelo menos na minha vida, é uma benção a doutrina espírita. Porque ela traz as mensagens da imortalidade. Ela vem nos ensinar que a morte não existe. Gente, não é bom? Pra mim é ótimo eu saber que, sei lá, um dia eu vou encontrar com meu avô, que eu amo tanto, que tá lá em algum lugar. Não sei aonde. Mas eu acho e quero e vou pedir que eu encontre com ele, né? Como com outras pessoas também. Então isso é muito bom saber que um dia eu posso encontrar essas pessoas. A só pode me explicar um probleminha? Um dia quando eu venho aqui, quando eu vou assistir o passo aí, eu ripei todo dia, fico mais arrepiado que um gato à frente do cachorro. O que é? Mesmo? Aí o senhor tá recebendo energia boa. Ah, é? É. Então tá bom. Rapaz, eu ripei do pé a cabeça. Mais do que um gato.
Mas o que eu gasto? Eu, Everton, só você mesmo. Ai, gente. Qual que é o nome do senhor? Lorival. Lorival. Chama o Lorival que eu vou. Tá. Não é da televisão não, viu? É o senhor mesmo, né? É eu mesmo. Tá bom. Mas é isso, Lorival. Tá tudo certo. E aí, gente, o que mais que a doutrina espírita vem nos ensinar? Que a vida, ela não termina ali no túmulo. Então, ao invés de ficar visitando o túmulo e levando flor pra túmulo, que tem só um monte de cimento e concreto ali que não tem nada, deixa eu presentear as pessoas que estão vivas levando flor. Por que não leva flor pra esposa, pro marido, seja pro namorado ou namorada, pra mãe, pro pai, pra uma amiga ou um amigo de serviço, pra uma vizinha ou um vizinho? Gasta as flores com quem tá vivo. Não espera que a pessoa morre pra levar a flor. Então deixa eu dedicar o meu tempo e o meu amor por aquelas pessoas que estão vivas, porque amanhã podem não estar. Então por isso aquela perguntinha que eu fiz antes. Tem algo que eu queira ou preciso falar ou fazer para alguém antes de morrer? Então faça. Eu não sei se amanhã eu vou estar morta. Eu não sei se amanhã minha mãe e meu pai vão desencarnar. Não sei. Né? Ninguém sabe aqui. Se eu posso ir embora daqui 10 minutos, eu não estar aqui mais. Então, vamos fazer isso enquanto a gente é vivo. De demonstrar o nosso amor por aqueles que estão ao nosso lado. E os laços, gente, os laços espirituais, eles são muito mais fortes. Então, por isso que eu falei, né, que o nosso apego material, ele é tão grande ainda, né, que a gente acha que os laços que a gente tem aqui enquanto encarnados é o que dura. Mas, na verdade, o que dura, o que é profundo, durável e forte é a relação que a gente tem além da morte. Porque essa relação eu vou carregar para a vida inteira, para todas as encarnações. E às vezes pode acontecer, por exemplo, o meu pai estar comigo, né, durante por várias vidas aí. Hoje ele é meu pai, às vezes numa encarnação passada eu fui mãe dele, em outro momento eu fui irmã, outro momento eu fui melhor amiga, outro momento eu fui esposa, outro momento eu fui namorada, outro momento eu fui assassina dele, outro momento ele foi o senhor e eu escrava. Então olha só, né, quantos anos e séculos a gente mantém essa relação. Então os vínculos, esses vínculos de amor profundo que a gente tem, que é forte, eles não acabam com a morte. Pelo contrário, eles permanecem. Quer falar alguma coisa, Lorival? Mas aí bagunça tudo aí. Bagunça? Bagunça aí. Ah, o que bagunça? Pai, irmão, irmã, mulher, filho, aí bagunça tudo aí. Na nossa cabeça. Aí não dá certo, olha. Na nossa cabeça fica bagunçado. Outra coisa. Mas pra Deus, não. Quando passou um vídeo ali, eu tava olhando. Se lá no planeta espiritual foi igual passou no vídeo, eu já queria ter morrido há 30 anos atrás. Mesmo? Mas lá é bom demais. Né? Lugar bonito? Nossa. Mas se não for só lá? Tem até banco na praça pra sentar, entendeu? Se for verdade. Tem banco na praça pra sentar, tem alguém pra conversar. Só eu não sei se lá tem forró, né? Acho que forró lá não tem, não. Nem forró e nem a pinga. Nem a pinga. Já que tem, não? Não. E se não tiver a cerveja. Tem a pinga, mas não é naquele lugar lá, não. Tem a pinga, mas é num outro lugar escuro. Escuro? Fedorento. Não, não quero, não. Cheio de barro, molhado. Escorpião também tem, né? Escorpião, cobra. Não, não quero, não. Tem, Olha o dedinho, tem ó. barata também. Olha o dedinho, ó. Barata. Aqui em Uberlândia, todos os lugares são bonitos? Aqui, Aqui em Uberlândia. se todos os lugares são bonitos. Não, Eu acho. não, Todos os lugares aqui em Uberlândia é bonito? Não, não. só acho um lugar bonito. Então, No meu barraco. mas tem lugares em Uberlândia que são mais bonitos e outros que são muito feios, não é? Que não dá vontade de ir. Não, igual, Concorda? igual passou no vídeo? Tem não. Igual passou no vídeo, não. Mas eu falo assim, que em Uberlândia não tem lugares bonitos e lugares feios. É. A mesma coisa lá. Lá vai ter lugares bonitos e Feios. lugares feios. Feios. Lugar bonito,
para quem praticou o bem aqui. Eu quero ir pro lugar bonito, eu quero ir pro lugar feio. Então o senhor sabe o caminho, né? Sabe o que fazer. O caminho da terra. Porque quem hoje está passando os outros para Né, trás, Larissa? Caminho da terra. fazendo coisa errada, infelizmente chega do lado de lá, talvez não vá para um local bonito como esse. Eu não sei, eu acho que meu pai está num lugar bonito, sabe por causa de quê? O meu pai do tempo da escravidão. E o meu avô era curandeiro. O meu avô, você estava conversando com ele, ele fazia isso aqui, virar uma cobra, fazer um cupinho, era mandraqueiro mesmo. E meu pai rezou uma oração, ela chama Bom Jesus de Carvalho. Ele rezou ela 1 ano. Quando foi para ele falecer, ele avisou nós. Ele falou, ó, daqui 3 dias eu vou fazer uma viagem. Ele trabalhava no Nacional Expresso. Viajar para outro lugar aí, né, vai trabalhar. Mas não é. Nos 2 dias que ele falou isso para mim, para nós, pro sítio, ele reuniu o sítio e falou. Ele adoeceu, foi para o Hospital Santa Genoveva, na entrada dos 3 dias faleceu. Por que será isso? Veio avisar ele, né? Só Deus para responder. Vier, Só Deus para responder. vieram avisar ele que naqueles 3 dias ele ia falecer. É, Ele avisar juntou pra sim ele. tudo em roda de uma mesa. É. E falou para nós. E meu pai, quando ele morreu, estava com 85 anos. Pois é, viveu muitos anos, né? Ele tem E o senhor reza para ele bastante? rezo Reza, quase né? todo dia. Aham, que bom. Para ele, para minha mãe, Isso. o meu filho que eu Isso. quis vir. Até que horas mesmo? 7h50, não é? Isso, 7h50. Gente, então aí vou perguntar uma coisa pra vocês. A gente fala tanto de morte, 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 morte. Tem como eu me preparar pra morrer? Como é que eu me preparo pra morrer? É Não tem pensando jeito. na morte? Não tem jeito. Na morte da bezerra? Tem. Como? Mas não é ficar pensando na morte da bezerra. Só se for o quê? É eu viver a vida plenamente como Jesus nos ensinou. Isso é preparar pra morte. Você- Jesus, faz de conta que isso daqui é o Evangelho. Jesus veio e tá aqui, ó. Ele trouxe deixou um manual nas nossas mãos pra gente seguir. Cabe a nós, se eu quero morrer e ir pra um lugar bom, que eu quero. Eu Então também eu quero. tô buscando tentar ir pra esse Eu não lugar quero ir pra bom. lugar bagunçado, não. Também não quero lugar bagunçado nem fedorento. Então, cabe a nós pegar esse manual que Jesus deixou, que é o Evangelho, a Bíblia, todos os ensinamentos dele e seguir. Não é fácil. Vou folhear. Deixa eu ver hoje. O que eu vou fazer hoje? Perdoar os inimigos. Ah, então, com quem que eu vou começar? Tá aqui um manual. Perdão, eu vou começar a perdoar quem antes de eu morrer? Eu posso morrer amanhã, então deixa eu começar a perdoar. Vou lá na casa, sei lá, do meu vizinho que eu briguei porque ele tava com som alto. Então vou lá e vou perdoar ou pedir perdão. Amanhã eu vou perdoar quem? Assim eu vou fazendo. Vou fazer, abro lá o Evangelho, tá lá a caridade. Então, vou começar a praticar a caridade antes de eu morrer, né? Então, pra que eu vou fazer um bem? Vou dar uma comidinha pra um cachorro que tá passando fome. Vou cuidar de uma plantinha que tá precisando de uma água. Aí eu vi alguém com dificuldade de atravessar a rua, eu vou lá, ofereço ajuda. Quer que eu ajude a atravessar a rua? Quer que eu te ajude a carregar essa sacolinha? Eu venho aqui, Marli, tem um trem qualquer aí pra eu fazer? Tô querendo praticar a caridade, porque tá lá no manual que Jesus deixou que eu preciso fazer isso antes de eu morrer, começar a fazer. Então, isso tudo eu estou me preparando para morte tranquila, né? Então, eu estou praticando os ensinamentos que Jesus nos ensinou. E aí, a irmã do Fogo, que é uma pessoa aí que ajudou na época lá do Allan Kardec, que hoje ela já não tá viva, né? Muitos anos. Ela fala assim pra gente, que para eu sentir paz depois que eu morro, para eu continuar sentindo essa paz, para eu ter paz na hora da morte, depois da morte, em espírito, o que eu preciso, segundo ela? Eu preciso ter as minhas conquistas interiores aqui dentro. O que são essas conquistas aqui dentro?
é eu saber perdoar, aprender a perdoar. Eu desenvolver a serenidade dentro de mim. Eu desenvolver o amor dentro de mim, por Deus, pelos outros, pelo próximo. Eu fazer o bem por alguém. O que mais? Eu desenvolver... Dá um cobertor pra quem estiver sentindo frio. Como é que é? Dá um cobertor pra quem estiver Dá um cobertor pra quem tá sentindo frio. Praticar a paciência. Larissa, a paciência é uma virtude que eu preciso praticar todo santo dia. É difícil. Então, eu desenvolver essa paciência lá no meu coração, né? A tolerância, o amor que resume tudo. Então, isso são conquistas aqui dentro do meu coração. Mas, além dessas conquistas, mais a consciência tranquila. Sabe que quando eu deito no travesseiro lá pra dormir, como é que fica a minha consciência? Será que fica pesada? Me sentindo culpada por alguma coisa? Se eu tô me sentindo culpada, se eu acho que eu preciso perdoar alguém, então lembra da perguntinha? O que eu posso fazer ou falar pra alguém antes de eu morrer? Então deixa eu agilizar e resolver as pendências, os pepinos que eu tenho. Pra quê? Pra hora que eu deitar a cabeça no travesseiro, eu ficar com a minha consciência tranquila. E mais a prática do bem. E o que esses três trazem? Uma paz interior. Tá vendo, gente? É tão simples, né? Basta a gente praticar. E aí, a irmã, se quer essa daqui, bonitinha, ela fala assim, o que é essa consciência? Ela fala que a consciência é a nossa ligação com a verdade. O que é a verdade? Jesus, que é o que Jesus trouxe. Jesus é a verdade. É a gente aprender a lidar com a voz dessa consciência, aprender a lidar com a voz dessa consciência e aprender a ouvir Deus dentro de nós. Olha só, gente. Eu escutar a consciência dentro de mim é eu escutar a voz de Deus. Então, se a minha consciência tá pesada, é porque Deus tá falando aqui pra mim. Ó, você tem que resolver isso. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Se tá pesado é porque alguma coisa você fez. Então, Deus tá tentando te alertar a resolver aqueles pepinos que criou ali na sua cabeça. Né? Pra quê? Pra que você fique com essa consciência tranquila e durma, que fique em paz, né? Porque a voz de Deus, ela tá ali. Então, eu preciso escutar essa consciência, essa voz de Deus dentro de mim. E pra finalizar, o que faz a vida continuar valendo a pena, então? Gente, pra cada um pensa, o que faz a vida pra mim continuar valendo a pena? Se hoje, se a gente fosse perguntar pra, sei lá, para o mundo inteiro, né, para o planeta inteiro, sei lá, acho que uns 90% iria falar que a vida não tem sentido nenhum. Eu arrisco dizer, eu sou ousada. Uns 90% falaria que a vida não tem sentido. Que a maioria das pessoas não vê sentido na vida. Então, como que eu busco esse sentido na vida? O que eu posso fazer para a minha vida continuar valendo a pena? Para que eu possa morrer bem. A minha vida precisa valer muito a pena, porque a nossa vida é valiosa. A nossa vida é o maior tesouro que a gente tem. A vida é o maior presente que eu tenho. É como se eu tivesse recebido um presente, como não? Eu recebi esse presente de Deus e eu preciso cuidar muito bem desse presente, que é a minha vida. Então, o que eu tô fazendo para valer a pena? Primeiro, qual que é o meu propósito aqui nessa terra, nessa vida? Qual que é o sentido de eu estar vivendo? Se eu não tô tendo sentido, se eu não tenho propósito nenhum, a não ser acordar, comer e dormir, eu posso criar um propósito. E aí eu dei alguns exemplos aqui. Que propósitos que eu posso criar? Eu posso criar um propósito de limpar a rua, de sair catando os lixos que tá na rua, que fica uma imundície, que muitos não têm educação e acabam jogando lixo na rua. Se eu vejo, eu posso catar, limpar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, uma praça que as plantinhas tá lá sofrendo com aquela imundície de lixo, eu posso cuidar dessas plantas. Isso pode ser um propósito, cuidar do meio ambiente.
Eu posso cuidar dos cachorrinhos, dos animais que estão na rua passando frio, passando fome. Isso pode ser um propósito. Posso dar comidinha. O propósito pode ser ensinar alguém algum dom que eu tenho. Então, às vezes, eu sei fazer uma comida muito boa. Eu sei fazer café, ótimo. Então, quem quiser aprender café, eu ensino. É uma beleza, meus cafés. Então, café eu ensino. Então, se eu sei fazer um café, meu propósito pode ser ensinar a fazer as pessoas fazer café. Olha só, pode ser um propósito. Se eu sei fazer uma coisa, costurar, eu posso ensinar alguém a costurar. E quem sabe aquela pessoa ganhar um dinheiro com a costura que eu vou ensinar pra ela. Isso pode ser o meu propósito. Posso ensinar uma criança a fazer a própria comidinha dela, né? Pode ser o meu propósito. Eu posso, quem sabe, escrever. Eu posso começar a escrever o que vem na minha cabeça sobre a minha história de vida, sobre coisas que eu vejo, sobre, sei lá, reflexões. Então, eu posso começar a escrever. Então, gente, é importante que cada um crie um propósito de vida, crie um sentido de vida para a vida continuar valendo a pena. E um sentido que realmente faça a vida valer a pena e que traga um preenchimento para mim. E que não crie mais vazios, e mais dores, e mais sofrimentos, né? Porque é igual eu falei, Jesus deixou um manual. Então, esse manual que a gente precisa seguir. Agora, as tentações, elas são muitas. A tentação de tomar 1 litro de café, que hoje eu tomei, exagerei, tomei. Eu não dei conta de resistir. Nesse frio, tomei café mesmo. E falo. Só meu médico que pode saber. Então, tomei, exagerei. Podia? Não. Caí na tentação. Comi horrores hoje? Comi. Podia? Não. Caí na tentação, né? Então, às vezes, é a pinguinha, que é a tentação, a tal da pinguinha. Mas se o café tiver amargoso? Pode tomar. O que não pode é exagerar, né? Eu falei do café porque é exagero, eu não posso exagerar. Então, é tudo ter um equilíbrio. É aquilo que realmente faz sentido na minha vida, que a única coisa que vai trazer sentido, gente, é o que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque isso é o que traz a verdadeira felicidade. É a verdadeira felicidade, né? Então, é eu fazer o bem pro próximo, eu despertar esse amor, é eu praticar mesmo, desenvolver, eu aprender a amar as plantas, aprender a amar o meio ambiente, aprender a amar os bichinhos, aprender a amar as pessoas, aprender a amar os parentes, o povo os familiares difíceis, porque tem uns familiares que dá vontade de dar uns tapas, né? De tão difícil que é, mas eu tenho que aprender a amar. Isso né? Então, é isso, né, que eu quis passar. Então, espero que vocês saiam daqui pensando sobre o propósito de cada um, que cada um cria um sentido para viver, para poder viver bem, para poder viver com saúde, para poder viver com amor, né, praticando os ensinamentos, e para que a conexão, ligação com Jesus e com Deus fique cada vez mais estreita, que possamos estar mais ligados a Jesus. Porque aí sim a gente vai sentir a verdadeira felicidade que todos nós estamos em busca. A gente corre atrás da felicidade. Só que às vezes a gente corre pelo caminho errado. E aí vai ter esse fio que vai me impedir de chegar aí. Então eu tenho que ir para o caminho que é limpo. E qual que é o caminho? Que Jesus nos ensinou. Né? Então que todos ficam em paz. E que Jesus abençoe a cada um. É isso.